Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao interior da floresta das Ardenas, na Bélgica, aonde aconteceu um massacre. Antes da gente começar a falar dos massacres que aconteceram nas Ardenas durante a Segunda Guerra Mundial, não se esqueça da promoção aqui do canal. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorre automaticamente a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D na Normandia em 2024. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Não está imperdível essa promoção? Participe! A região das Ardenas, na Bélgica, próxima à França, foi palco de uma ação desesperada dos alemães no final da Segunda Guerra Mundial, no inverno de 1944-45. Os alemães tentaram uma última arremetida para dividir as forças aliadas ao meio, buscando uma saída desesperada para o final da guerra. E a urgência e intensidade dos combates geraram desespero nos alemães, que passaram a praticar atos que até hoje chocam a quem estuda ou lê sobre a Segunda Guerra Mundial, em especial a Batalha das Ardenas. Em dezembro de 1944, a Segunda Guerra Mundial já havia se tornado um jogo sem possibilidades de vitória para a Alemanha. A chamada Operação Vigilância no Reno, também conhecida pelos americanos como a Batalha do Bulge, começou em 16 de dezembro de 1944, como um esforço para dividir os exércitos anglo-americanos e tomar Antuérpia. Isso, no mínimo, colocaria os aliados ocidentais de volta aos seus calcanhares, mas Adolf Hitler também esperava que isso pudesse forçá-los a buscar uma paz em separado. Foi uma estratégia nascida do desespero, pois todos, com um pouco de sanidade, reconheciam que a Alemanha não poderia sobreviver a 1945 sem um milagre. Esse sentimento de desespero apenas endureceu as atitudes entre os soldados alemães, tanto da Wehrmacht quanto da Waffen-SS, na frente de batalha. Desde o início, Hitler havia postulado o esforço de guerra como apresentando apenas dois resultados possíveis: vitória total ou derrota absoluta. As derrotas catastróficas da Alemanha nas frentes oriental e ocidental agora trouxeram as forças aliadas soviéticas e ocidentais à porta do país, reforçando a percepção de que o fim estava próximo. O mesmo aconteceu com as campanhas de bombardeio estratégico dos aliados, que devastaram muitas cidades alemãs. De qualquer forma, a atrocidade não era novidade para as Waffen-SS, ou em alguns casos até para a Wehrmacht. Veteranos de combate na frente oriental já haviam testemunhado inúmeras atrocidades cometidas contra soldados capturados e civis indefesos, para não falar da frequente participação das Waffen-SS nas campanhas de extermínio em massa contra os judeus europeus. No oeste, a invasão aliada da Normandia, em 6 de junho de 1944, desencadeou uma série de crimes de guerra alemães contra soldados aliados, tais como alguns dos paraquedistas americanos, que após terem sido capturados na noite da invasão, foram torturados e assassinados por soldados da Wehrmacht. Ademais, até mesmo civis franceses começaram a sofrer frequentemente com as atrocidades perpetradas pelos ocupantes alemães. A mais notória delas ocorreu em 10 de junho de 1944, quando uma companhia da 2ª Divisão SS das Reich assassinou cerca de 642 civis franceses na vila de Oradour-sur-Glane. Tais eventos formaram o contexto para o notório assassinato de dezenas de soldados americanos em Malmedy, na Bélgica, em 17 de dezembro de 1944. O evento envolveu tropas alemãs da 1ª Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler, sob o comando do tenente-coronel das SS, Joachim Peiper, que, dentro da ofensiva alemã contra as tropas aliadas nas Ardenas, colidiu com um comboio de tropas americanas de retaguarda perto da cidade belga de Malmedy e, após um breve tiroteio,
capturaram 113 soldados americanos. A maioria dos capturados vinha da bateria B do 285º Batalhão de Observação de Artilharia de Campanha. Os americanos não eram, deve-se enfatizar, tropas de linha de frente que lutaram obstinadamente e depois levantaram as mãos no último momento. Tampouco representavam qualquer ameaça particular aos alemães. Piper, no entanto, estava com pressa para cumprir o cronograma dos planos de ataque ao rio Meuse. E depois de falar brevemente com o seu subordinado, Major Werner Potschke, Piper seguiu em frente, atacando Stavelot, Stoumont e parando em La Glace. Em 24 de dezembro, Piper abandonou seus veículos e recuou com os homens restantes, desistindo do avanço. As forças de Piper tiveram a sua luta final na pequena La Glace, e as marcas da guerra estão até hoje no coração da cidade. Hoje o tanque atrai os olhares e a atenção de muita gente, desde historiadores contando a história da Batalha das Ardenas, até turistas comuns que de repente, passando por aqui, se deparam com essa visão. Mas o que aconteceu em Malmedy? Após Piper falar com o seu imediato, Werner Potschke, sobre o destino dos prisioneiros americanos naquele momento, no dia 17, em Malmedy, os soldados da SS repentinamente abriram fogo contra os prisioneiros. A maioria foi baleada onde estava, embora alguns tenham conseguido fugir. Relatos do assassinato variam, mas pelo menos 84 dos prisioneiros de guerra foram mortos. No entanto, alguns sobreviveram, fingindo-se de morto, e as notícias dos assassinatos de prisioneiros de guerra se espalharam pelas linhas aliadas. Os prisioneiros, após serem atingidos por rajadas de metralhadora, ainda em grupo, também foram baleados na cabeça, muitos deles, pelos alemães, que também assassinaram uma viúva belga proprietária de um café local. Esta ação, no momento, foi considerada a possibilidade de massacrar também outros civis belgas que testemunharam a atrocidade, mas os alemães não estavam particularmente interessados em ocultação, ansiosos para seguir em frente. Graças a isso, alguns americanos conseguiram fingir que estavam mortos e escapar depois. Pelos padrões da Waffen-SS, foi um massacre desleixado, mas 84 prisioneiros de guerra americanos indefesos jaziam mortos. Depois que as tropas da SS seguiram em frente, 3 sobreviventes encontraram um coronel do exército dos Estados Unidos, estacionado em Malmedy, e relataram um massacre. Rapidamente, a aterradora notícia de que os alemães estavam massacrando prisioneiros de guerra se espalhou, e como resultado, as tropas americanas naquela região foram tomadas por um sentimento de ódio contra as tropas alemãs, de um modo que poucas vezes foi visto no conflito, e a consequência é que o comandante do 328º Regimento de Infantaria emitiu a Ordem 27, indicando que nenhum soldado SS ou paraquedista alemão seria feito prisioneiro, mas sim fuzilado. Fato esse que levou os soldados da 11ª Divisão Blindada a executarem sumariamente 80 prisioneiros de guerra das Waffen-SS no massacre de Chenogny, em 1º de janeiro de 1945. Mas os alemães perpetraram um outro massacre contra soldados afro-americanos que foram capturados escondidos na pequena vila de Verret. E o assassinato de 11 desses soldados também entrou para a história. O massacre ocorreu em 17 de dezembro de 1944, na pequena vila de Verret, quando 11 soldados afro-americanos, que faziam parte da 333ª Companhia de Campo de Artilharia, foram capturados pelas forças alemãs, perto da pequena aldeia, na Bélgica. Essa pequena aldeia de Verret fica a aproximadamente 915 metros de Saint-Vith. Os 11 soldados afrodescendentes que se renderam foram torturados e mortos por homens da 1ª Divisão Panzer da SS, sob o comando do Kampfgruppe Hansen. Os alemães que cometeram esse crime nunca foram punidos e faziam parte da 3ª Companhia do Batalhão de Reconhecimento da 1ª Divisão Panzer. Os corpos dos soldados americanos foram deixados para trás e foram descobertos pelos aliados algumas semanas depois, em janeiro de 1945. O massacre de Verret
foi um dos piores crimes de guerra cometidos pelas forças alemãs contra soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2001, um monumento e um memorial foi erguido em homenagem aos soldados que caíram em Veretz, para lembrar o sacrifício desses homens. Até hoje, são realizadas em Veretz cerimônias em homenagem aos soldados que ali foram executados brutalmente pelas SS alemãs. As cerimônias são sempre emocionantes e o monumento é muito visitado, assim como o monumento em Malmedy, pois os corpos dos soldados executados pelos alemães foram encontrados dias depois na neve, e hoje ali existe um monumento que homenageia esses soldados. Após o final da Batalha do Bulge, as tropas americanas então puderam ter acesso à região do massacre, em Malmedy e Baugnies, agora enterrados sob 2 pés de neve do inverno. Detectores de minas foram usados para localizar os corpos dos soldados americanos, que descansavam imperturbados desde o dia do tiroteio e agora estavam congelados em posições grotescas. 41 dos corpos foram encontrados com tiros na cabeça. À medida que cada corpo era descoberto, ele era numerado. Este é um lugar triste, um lugar trágico, de uma tragédia dentro de outra tragédia que é a guerra. Exatamente nesse ponto, 84 soldados do exército americano foram sumariamente executados pelas tropas Waffen-SS durante o ataque dos alemães em Bastogne, na região de Bastogne, nas Ardenas. Exatamente aqui em Malmedy, que faz parte deste avanço alemão na Batalha das Ardenas. Quando os alemães chegaram em Malmedy, eles tinham pressa, não tinham tempo de cuidar de prisioneiros. E a solução encontrada por eles foi simplesmente executarem 84 soldados americanos que já haviam se rendido e não representavam nenhum perigo. O massacre de Malmedy ficou marcado nos anais da história militar americana. E um exemplo de como uma guerra pode transformar homens que, diante do objetivo militar, da ordem dada, não podem perder tempo. Mas nada justifica o que foi feito aqui. O desespero alemão que gerou essas ações brutais, no entanto, não deu resultado. A Alemanha perdeu a guerra. E logo a guerra foi encerrada, começou a caça aos culpados por estes massacres, que foram julgados e condenados. Especialmente Joachim Peiper, o comandante alemão das tropas naquela região. Após a derrota da Alemanha nazista, 74 ex-militares da SS, incluindo Joachim Peiper e o general da SS Sepp Dietrich, foram julgados por um tribunal militar dos Estados Unidos para crimes de guerra em relação ao massacre. O julgamento chamou a atenção da mídia e começou em 16 de maio de 1946 em um tribunal em Dachau, mas logo surgiu a polêmica. A equipe de defesa levantou alegações de maus tratos,
incluindo abuso físico pelo exército dos Estados Unidos, e citou o uso de julgamentos simulados na obtenção de confissões da SS como impróprio. O grande destaque durante o julgamento foi exatamente a presença de Piper, que se defendeu arduamente. A defesa reclamou que o jurista do tribunal, um judeu, sempre se pronunciou a favor da promotoria. O julgamento incluiu o testemunho de sobrevivente do massacre, que foi capaz de apontar o homem da SS que realmente disparou o primeiro tiro. Todos os SS foram considerados culpados. 43 deles, incluindo Piper, foram condenados à morte e 22, incluindo Sepp Dietrich, foram condenados à prisão perpétua, com os demais sendo sentenciados a longas penas de prisão. Todavia, esse não foi o fim do caso. Posteriormente, após o final dos julgamentos, uma imensa controvérsia surgiu, à medida que vários conselhos do Exército dos Estados Unidos realizaram revisões críticas do processo de julgamento e dos métodos usados durante os interrogatórios. Como resultado, a maioria das sentenças de morte foi comutada, ou seja, foi cancelada, e mais da metade das sentenças de prisão perpétua foram reduzidas. Com o advento da Guerra Fria e após uma série de debates entre defesa e acusação, um subcomitê dos serviços do Senado dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre o caso. A investigação do Senado aumentou a controvérsia em torno do julgamento, e no início da década de 1950, após anos de acusações, negações, investigações, controvérsias, as últimas sentenças de morte restantes foram comutadas e a libertação de todos os homens da SS condenados pelo massacre começou. O tenente-coronel Joaquim Piper foi libertado da prisão de Landsberg em dezembro de 1956. E graças aos seus contatos dentro da tradição alemã, Piper foi contratado pela empresa automobilística Porsche. A partir de então, passou a desenvolver algumas ações de veteranos, como, por exemplo, a reunião nacional da Associação dos Destinatários da Cruz de Cavaleiro em 1959. E também dos funerais de nazistas pós-guerra, como de Kurt Meyer, Paul Hauser e Sepp Dietrich. A Porsche acabou demitindo Piper por pressão dos sindicatos e Piper entrou com uma ação contra a empresa, alegando que ele não era um criminoso de guerra nazista. E graças à Associação de Veteranos de Guerra, Piper conseguiu um novo emprego como treinador de vendedores de carros na Volkswagen. Nesse período pós-guerra, Piper também foi acusado de comandar o massacre de aldeões na vila de Beauvais, na Itália, mas o julgamento foi inconclusivo. Na década de 1960, o Obersturmbannführer Joaquim Piper se transformou num ídolo dos americanos, ou pelo menos de parte dos americanos que romantizavam as Waffen-SS como heróis de guerra alemães, em vez de criminosos. Em 1972, Joaquim Piper e sua esposa Sigrid mudaram-se para a vila de Travers, Haute-Saône, no leste da França, onde ele possuía uma casa. Sob o pseudônimo de Rainer Buschmann, Piper trabalhou como tradutor autônomo de inglês para alemão, traduzindo livros de história militar. Apesar de sua biografia e de trabalhar sob pseudônimo, eles viviam sob seu verdadeiro nome alemão, Joaquim Piper, e logo atraíram a atenção dos antifascistas. Em 1974, um membro da resistência francesa reconheceu Piper e relatou sua presença na França metropolitana ao Partido Comunista Francês. Em 21 de junho de 1976, ativistas políticos antinazistas distribuíram panfletos informativos para a comunidade de Travers, informando que Piper era um criminoso de guerra nazista que residia entre eles. Procurado então por jornalistas, Piper não se negava às entrevistas, dizendo que era um homem inocente que havia pago por seus crimes de guerra, com 12 anos de prisão. Devido a ameaças de morte naquela época, foi então sugerido que ele e sua esposa deixassem a França e se mudassem para a República Federal Alemã. No dia da Bastilha, 14 de julho de 1976, no entanto, os antinazistas franceses atacaram e incendiaram a casa de Piper, em Travers. Quando o fogo foi apagado, os bombeiros encontraram os restos carbonizados de um homem segurando uma pistola e um rifle calibre 22, como se estivesse se defendendo. Os investigadores do incêndio determinaram que a pessoa morreu por inalação de fumaça. O grupo antinazista Os Vingadores reivindicou a responsabilidade pelo incêndio criminoso que matou Piper,
No entanto, por causa da destruição causada pelo incêndio, as autoridades policiais francesas não estavam convencidas que Joaquim Peiper fosse a pessoa encontrada. Porém, ele foi dado como morto e sepultado. Terminava dessa maneira, lutando pela sua vida, a história de Joaquim Peiper. Uma outra consequência do massacre de Malmedy é que ali, próximo ao local aonde está o monumento em lembrança aos 84 americanos assassinados pelos Waffen-SS em 1944, é um museu da vila de Bauense, que é a irmã de Malmedy. As duas vilas quase que formam uma cidade só. Então o museu de Bauense é muito interessante, tem um acervo original ali da região que foi organizado pelos moradores após a saída dos alemães e dos aliados. Eles juntaram alguns objetos e tem um museu interessante que é bem ao lado do monumento, caso um dia você vá visitar. Espero que seja conosco em um dos nossos roteiros aí. A gente sempre passa por Malmedy e por Bastogne e por todos esses caminhos aí. Espero que você se junte a nós no próximo grupo. Entre em contato o mais rápido possível. Então ali tem o Museu de Bauense, que você complementa a sua visita ao Monumento aos Mortos em Malmedy. Essas histórias geraram, obviamente, livros e filmes. Sobre o massacre de Verê, existe um filme documentário que a gente chama de docudrama, que está disponível no YouTube. E você pode assistir esse belo documentário com cenas reconstituídas e também depoimentos de pessoas que têm uma ligação com o que aconteceu ali. Já o massacre de Malmedy ganhou também muitos livros e filmes que abordam essa história. A bibliografia americana tem vários livros publicados em inglês, infelizmente, sobre o massacre. E no Brasil, pelo menos na minha pesquisa, eu não consegui identificar nenhuma tradução, nenhum lançamento específico sobre esse tema. No livro A Batalha das Ardenas, do Anthony Beevor, ele dedica parte de um capítulo ao massacre de Malmedy, assim como nesse livro do David Jordan, A Batalha do Bulge, também tem alguma narrativa em cima do massacre e dos fatos que ocorreram em Malmedy. Mas não são obras publicadas no Brasil específicas como essas obras americanas que eu mostrei aqui. Existe um filme de 2003 chamado Saints and Soldiers, que fala especificamente sobre o massacre e seus desdobramentos. Este filme, Saints and Soldiers, ou Santos ou Soldados, está disponível no canal Loki, dentro da Amazon Prime. Você pode assisti-lo, é um bom filme. Outro filme também que aborda esse tema, mas não é específico sobre ele, mas sobre a batalha como um todo, é o filme A Batalha do Bulge, ou Uma Batalha no Inferno. Este filme, também conhecido como A Batalha das Ardenas, infelizmente não está disponível no Brasil nos canais de streaming, mas você pode aí encontrá-lo talvez no YouTube ou mesmo para fazer download pela internet. É um bom filme com Henry Fonda, Robert Shaw, Robert Ryan, um bom elenco e a história bem parecida com o que realmente aconteceu, tirando aí os tanques americanos que fazem papel de tanque alemão. Mas nem tudo é perfeito, né? O filme é bom, vale a pena assistir. Estes são alguns massacres que aconteceram especificamente na Batalha das Ardenas. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, aconteceram muitos outros massacres contra as populações que resistiam aos alemães. Isso aconteceu na Itália, como o massacre das Fossas Ardeantinas, ou então o massacre de Sant'Anna, que nós iremos abordar em um programa futuro. Na França, aconteceu o famoso massacre de Oradour-sur-Glane, entre tantos outros, como Chartres, Paris, Falaise, também testemunharam estes massacres alemães. Ou o que dizer, então, da frente leste, a frente oriental, onde massacres maiores ocorreram. Este programa foi especificamente sobre os massacres
nas Ardenas. E aos poucos a gente vai falando sobre esses acontecimentos tristes que acontecem no calor da guerra. Mas antes de encerrarmos, não se esqueça da promoção dos 200 mil inscritos aqui no canal Viagem na História. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Bom, era isso que nós tínhamos por hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o like, deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós, e também se inscreva no canal. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!